Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não sabe, eu faço faculdade de licenciatura em Química e hoje eu vim trazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou fazer um story vlog narrado e a parte da narração eu vou contar pra vocês como foi o meu primeiro período no curso de licenciatura em Química, porque eu acho que muitas pessoas têm interesse em saber como foi, então eu resolvi gravar esse vídeo. Vou contar um pouquinho pra vocês sobre como foi o curso, as matérias que eu tive, o que eu achei do curso no primeiro período, enfim, todas essas coisas. Bom, eu fiz o meu primeiro período de licenciatura em Química em 2019/1, ou seja, no primeiro semestre de 2019, na UTF-PR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Os meus horários, eles eram um pouco variados. Eu tinha aula, às vezes, que começavam 6h40 da noite, e às vezes tinha aula que começava apenas 7h30, como normalmente os cursos começam 7h30 ou 7 horas. Mas na minha faculdade as aulas começam 6h40, uma tristeza, mas enfim, né, fazer o quê? E termina sempre 11 horas da noite, se você tiver, né, aula até 11 horas. Mas o horário em si é das 6h40 às 11 horas. Entre esse horário eu posso ter aula sempre. Agora que eu fiz um resumo geral sobre, né, o meu curso, eu vou contar para vocês as matérias que eu tive, que eu acredito que seja de grande curiosidade de muitos. Eu tive tópicos de matemática 1, que eu já vou explicar, comunicação e linguística, química geral teórica, química geral experimental, química e o mundo do trabalho, história da educação e metodologia de pesquisa. Bom, vou explicar matéria por matéria para vocês não ficarem perdidos. Primeiro, metodologia de pesquisa, que é mais conhecida como METEP. O que é a metodologia de pesquisa? Na metodologia de pesquisa, a gente vai aprender sobre como escrever artigos, como escrever relatórios, que é muito importante na faculdade de Química, como escrever monografias, TCC, vai aprender um pouquinho sobre ciência, enfim, todas essas coisas que envolve realmente a área da questão de pesquisa. Até porque o nosso trabalho final dessa matéria, que a gente teve que apresentar, que no caso eu tive que apresentar, né, é sobre realmente um projeto de pesquisa que a gente teve que fazer. A gente teve que pegar alguma área, né, que a gente quisesse pesquisar e realmente elaborar um projeto em cima daquilo, bem trabalhoso, mas bem legal pra gente também aprender a escrever projetos, que é de grande importância para quem estuda essa área da ciência. Enfim, outra matéria que eu tive foi História da Educação. Como o próprio nome já diz, né, a gente aprendeu sobre a história, literalmente, da educação. Tudo que aconteceu antigamente até os dias de hoje, os dias atuais. É bem interessante para quem faz licenciatura entender isso, entender como a educação mudou ao longo do tempo para melhor e ver também várias coisas que aconteceram, né, e que muitos profissionais da área sofreram, enfim, antigamente. Enfim, o próprio nome da matéria eu acredito que já diz o que a matéria se trata, de história da educação. Outra matéria que eu tive foi Química e o mundo do trabalho. O que é essa matéria? Essa matéria a gente começou a conhecer sobre as áreas da química, como química inorgânica, química orgânica, físico-química, química analítica. Enfim, com essa matéria foi possível realmente compreender as divisões que a química tem, né? Porque muita gente não conhece a química e não sabe que dentro dela existem divisões. E isso se dá pelo fato de que no ensino médio, as pessoas elas simplesmente não percebem as divisões da química. Quando vão estudando os conteúdos, não conseguem perceber. Eu estou estudando agora química analítica. Eu estou estudando agora conteúdo de química inorgânica, de físico-química. Enfim, não dá para distinguir dentro do ensino médio, a não ser no terceiro ano que você percebe que você estuda química orgânica, então você acaba compreendendo que ali é uma divisão da química, né? É uma área da química. Então, dentro dessa matéria, eu pude compreender o que cada área da química é responsável pelo quê. Ou seja, eu consegui compreender de fato as divisões que a química sofre e entender o que a química analítica estuda, o que a química inorgânica estuda, o que a química orgânica estuda, o que a físico-química estuda. E isso se deu na aula por meio de seminários. A turma ela foi dividida em grupos e cada grupo era responsável por uma área da química. Por exemplo, o meu grupo ele ficou responsável pela química orgânica. Então, por meio de um questionário que a gente elaborou, a gente teve que entrevistar o professor responsável por aquela matéria dentro da graduação do nosso curso
e entender de fato o que a química orgânica é, qual a importância dela dentro da química, enfim, todas essas coisas, curiosidades, né, digamos assim, sobre aquela matéria. Outra matéria de extrema importância que eu tive, literalmente muito importante, foi Química Geral Teórica. Porque a Química Geral é a química que está presente em tudo, como base. Então, é uma matéria que, é muito importante. Uma pena ela ser no primeiro período, que você tá meio perdido, não sabe o que tá acontecendo, é muito conteúdo para estudar e acaba meio que se perdendo. Mas é uma matéria que é muito, muito importante. Normalmente, dentro do ensino médio, em escola pública, você vê essa matéria no primeiro ano. Dentro dela, na graduação, a gente estuda ligações químicas, aprende sobre a tabela periódica, sobre estequiometria, sobre cálculo de rendimento e pureza, sobre os átomos, né, a estrutura atômica. Então, de fato, é a química geral teórica. Ela é muito, muito importante, só que a gente não faz experimentos nessa matéria, é só teoria dentro de sala de aula. Agora, outra matéria que também foi importante foi a química geral experimental. Nessa matéria, eu só ficava dentro do laboratório realizando os experimentos que aprendia lá na química geral. Por quê? Mesmo que essas matérias sejam separadas, química geral teórica, um professor, química geral experimental, outro professor, eram matérias que estavam ligadas entre si, porque tudo o que aprendia lá na química geral teórica, dentro da sala de aula, ia lá na química geral experimental e testava aqueles experimentos, aquelas teorias para ver se de fato aquilo acontecia, se de fato era verdade aquilo. Então é muito interessante, porque você tá lá na teoria, tá lá dentro da sala de aula estudando alguma coisa e depois você vai no laboratório comprovando e testa de fato aquilo que foi estudado na teoria. Um exemplo que eu posso dar para vocês que eu achei bem legal quando eu fiz esse experimento foi a questão do teste de chama, que para quem não sabe, cada elemento químico ele emite uma cor característica. Então, quando você vai lá na teoria e estuda o porquê que cada elemento químico emite uma cor característica e vai lá na química experimental e mostra de fato que aquilo é verdade, é muito interessante. Então, a gente pegava os elementos químicos e colocava no algodão e colocava lá na chama e de fato mudava a cor da chama. Então, é muito interessante você aprender na teoria e ir lá no laboratório e testar aquilo e ver que de fato é verdade. Enfim, galera, outra matéria que eu tive foi comunicação e linguística, que é bem parecido com o português que a gente tem lá na escola, né, no ensino médio. É uma matéria que, de fato, eu aprendi sobre coesão, sobre coerência. Eu tive que ler um livro para poder fazer uma prova. Enfim, é uma matéria bem português mesmo, mas é importante porque tem uma comunicação boa com as pessoas, eu acho que é interessante. E a outra matéria que eu tive, né, a última, foi Tópicos de Matemática 1. Eu tenho que explicar essa matéria bem, porque se você for na grade curricular do curso de Química ou de licenciatura em Química, vocês vão ver que existe uma matéria chamada Cálculo 1, ou Cálculo de Integral e Derivada, ou Cálculo Integral 1, enfim, Cálculo 1, em síntese. O que é a matéria de Cálculo 1? Na matéria é aprendido sobre o pré-cálculo, que são funções, como função exponencial, função logarítmica, função de primeiro grau, segundo grau, enfim, isso é o pré-cálculo. E, de fato, o cálculo, que é integral, derivada, limites, enfim, esses conteúdos. Por que na minha graduação o nome é Tópicos de Matemática 1? Porque, na minha graduação, muitas pessoas estavam desistindo do curso por conta da matéria de cálculo. Porque é uma matéria que exige bastante do aluno, é um pouco difícil, sim, de fato, é difícil. Então, todo mundo entrava no primeiro período, batia de cara com essa matéria, surtava e acabava desistindo do curso, porque de fato é uma matéria um pouco difícil. O que eles fizeram no meu curso lá na minha graduação? Eles dividiram a matéria de cálculo 1 em duas. Então, eles colocaram primeiro tópicos de matemática 1 e tópicos de matemática 2. Lembra agora há pouco que eu falei que dentro do cálculo 1 você estuda pré-cálculo e depois o cálculo em si, que é limites, derivadas e integrais? Então, no tópico de matemática 1, a gente fica um semestre inteiro só aprendendo o pré-cálculo. E no tópico de matemática 2, de fato,
a gente aprende sobre limites, derivadas e integrais. Então, ao invés de aprender tudo em um período só, ou seja, tudo no primeiro período, aprender cálculo em um período só, eles dividiram para aprender cálculo em 2 períodos, ou seja, para dar uma suavizada para os alunos não desistirem do curso por conta dessa matéria, entende? Para não ter aquele baque já no primeiro período daquela matéria. Eu achei isso bem interessante, porque, de fato, cálculo é muito difícil e eles conseguiram dividir, então é bem interessante mesmo. Agora, vocês podem perceber que tópicos de matemática 1 e tópicos de matemática 2 equivale a cálculo 1, tá? Só dividiram para as pessoas não desistirem do curso logo no primeiro período, entendem? Mas se no curso de vocês tiverem cálculo 1, não se preocupem, não é um bicho de 7 cabeças, é difícil, você tem que estudar, isso é fato, mas dá pra passar, então, tipo assim, só se dedicar bastante que dá tudo certo. Mas enfim, como foi a minha matéria de tópicos de matemática 1? Foi um pouquinho difícil, porque eu não lembrava de nenhuma função do meu ensino médio, né? Função exponencial, logarítmica, de primeiro grau, segundo grau, enfim. Eu não lembrava dessas coisas, então, tipo, eu tive um pouco de dificuldade, tive que estudar bastante para poder fazer as coisas lá, né, na faculdade. Mas, assim, foi uma matéria bem sussa, bem interessante a gente rever esses conteúdos, e eu gostei bastante dessa matéria. Sofri um pouco com ela, sim, porque matemática não é fácil, você de fato precisa estudar, mas enfim, passei, tô sussa, e é isso. Bom, gente, então ao todo eu tive 7 matérias no meu primeiro período, e de fato foi bem complicado, porque eu era calouro, eu não sabia nada sobre graduação, eu não sabia como estudar para as provas, porque eu achava que era diferente do ensino médio, que exigia mais, que eu precisava compreender mais os conteúdos, só que na verdade, assim, no começo eu fiquei bem apavorado, porque de fato eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia nada, e pra mim, tipo, como que eu vou estudar? O que eu tenho que fazer? Os trabalhos, será que eu tenho que fazer de uma forma perfeita? Enfim, é bem complicado, tipo, explicar pra vocês as coisas, mas, assim, não é muito diferente do ensino médio. Você, de fato, tem trabalhos e tem provas, você precisa estudar para as provas e precisa estudar para os trabalhos e compreender o conteúdo. De fato, a graduação é mais difícil que o ensino médio porque ela exige mais de você, porque ela exige que você tenha conhecimento sobre determinados conteúdos, porque na sua vida profissional você vai precisar daquilo. No ensino médio, normalmente a gente estuda pensando, no Enem eu vou precisar daquilo. E na graduação a gente estuda pensando, na minha vida profissional eu vou precisar compreender esses conteúdos. Então, tipo assim, tem um pezinho ali quando você vai estudar, e às vezes você não consegue estudar, não consegue compreender determinados conteúdos, porque você pensa, caraca, que profissional que eu vou ser se eu não consigo nem dominar esses conteúdos. Só que, tipo assim, a gente não é perfeito, a gente não vai conseguir saber tudo o tempo todo. Então, se a gente sabe das principais coisas, isso já é muito importante. Eu tive muitas dificuldades no meu curso, claro, no meu primeiro período, principalmente com a matéria de Química Geral Teórica, tópicos de Matemática 1, como eu já falei. Só que, tipo assim, eu me dediquei, eu tentei dar o meu máximo, me esforçar muito pra mim ir bem nessas matérias e passar. E, de fato, consegui passar, né? Não peguei nenhuma DP no meu primeiro período. Mas é super normal também pegar DP. Isso é uma coisa, assim, que eu tenho professores que eles falaram que já pegaram DP no primeiro período e hoje eles são pós-doutores, né, em Química. Então, tipo, gente, não é uma DP que vai definir a sua vida. Isso é fato. Se não pegar DP é bom? É melhor? Claro que é, mas se você pegar, não tem problema nenhum. Enfim, gente, se vocês não viram aqui no canal, tem um vídeo sobre o meu material do meu primeiro período da faculdade de licenciatura em Química, né? Então, se vocês tiverem curiosidades para saber os materiais que eu utilizei, é só entrar aí no link que tá na descrição do vídeo e ver os meus materiais que eu usei, né? Enfim, eu acho que esse é o vídeo, não vou ficar me alongando muito, porque não tem muito o que falar. Acho que eu já falei tudo que eu precisava passar para vocês, mas se vocês têm alguma dúvida sobre o meu primeiro período, sobre o meu curso, sobre qualquer coisa, mandem aí nos comentários, porque eu respondo todos os comentários, literalmente. Então, assim, não tenha vergonha de mandar, não tenha vergonha de perguntar, por mais boba que seja a sua pergunta, eu acredito que é importante sanar todas as dúvidas, porque quando eu entrei no curso, eu não tinha nenhum canal de química, assim, específico pra mim mandar minhas dúvidas, pra mim perguntar. Então, tipo assim, se vocês têm dúvidas, perguntem, não tenham vergonha disso, tá, gente?
Claro, lembrando sempre, deixa o like, se inscreve no canal. E outra coisa que eu quero falar pra vocês, esse resumo que eu tô fazendo aqui no vídeo, ele vai estar disponível lá no meu Instagram. Então, o link tá aparecendo aqui na tela, mas também tá na descrição do vídeo se vocês quiserem. Entre lá, dá um like no meu resumo e também deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, valeu, beijo.